no capítulo 32, verso 22. Amém? Lutando com ele, e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Você pode repetir comigo? Não. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, com os homens e prevalecestes. Jacó perguntou e disse: dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, a minha alma foi salva. Repita comigo o versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar, porque dizia: saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Senhor, obrigada, que o Senhor venha fluir a tua palavra nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Quantos príncipes e princesas nós temos aqui? Digam amém. Príncipe e princesa, digam amém mais forte. Amém. Glória a Deus. Domingo passado nós ministramos em cima de Números capítulo 13, 12, aonde o Senhor, Números 13, aonde o Senhor escolheu 12 homens que eram maioral, nobres e também príncipes. Hoje nós queremos também falar da postura de um príncipe, da postura de uma princesa. Amém? Porque nós somos príncipes e princesas com armaduras de guerra. Amém? Nós somos príncipes e princesas com capacete, com couraça, com cinto, com espada, com escudo, com nos nossos pés na bota da preparação do Evangelho da Paz. Nós somos príncipes e princesas de um reino eterno. Nós somos príncipes e princesas que queremos morar no céu. Por isso nós vamos vencer aqui, nessa terra. Amém? Aqui é lugar de batalha. Aqui é lugar de aflição. Mas aqui também é lugar de homens e de mulheres que são vencedores. Amém? Homens e mulheres que vencem pelo poder da palavra de Deus. Queremos falar sobre Jacó. Jacó principiou a sua vida lutando no ventre da sua mãe com seu irmão mais velho. Quando ele nasceu, ele era gêmeo com Esaú. E quando ele nasceu
segurando no pé de Esaú. Ele já queria o que era de Esaú. Irmão, nós não precisamos querer o que é de ninguém. Nós não precisamos querer ser alguém. Nós só precisamos querer o que Deus tem para nós. Nós só precisamos ser o que Deus quer que nós sejamos. Tudo aquilo que nós desejamos a um custo de algo que não é da forma correta, aquilo vai nos custar muito mais do que nós adquirimos. E quando Esaú e Jacó foram crescendo, seu pai, Isaac, já estava ficando envelhecido, e eles passavam a bênção da primogenitura, o nome já diz, para o filho que nasceu primeiro. Então, como Esaú tinha nascido primeiro, ele tinha o direito de receber esta bênção, a bênção da primogenitura. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jacó, ele comete um ato de desonra para com seu pai. Amém? Um ato de quê? Desonra. Está em Gênesis capítulo 27, versículos 6 e 7. Está escrito: então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me lá 2 bons cabritos, e eu farei dele um bom guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. Quem compreendeu que Isaac pediu que Esaú preparasse um guisado, uma comida gostosa? Esaú, ele era caçador. Enquanto Esaú vai caçar o animal para fazer a comida para o seu pai, a Rebeca, mãe tanto de Esaú como de Jacó, chama: Jacó, vem aqui. Eu ouvi, o seu pai vai abençoar teu irmão hoje. E nós temos que fazer alguma coisa para que essa bênção fique com você. Você vai escolher 2 cabritos. Nós vamos preparar esse cabrito e vamos preparar do jeito que seu pai gosta. E então você vai pegar a bênção. E Jacó disse assim: mãe, meu pai vai descobrir, porque eu sou menor, eu não tenho tantos pelos como Esaú, e ele vai me chamar, ele vai me ver como um enganador. Em vez dele me abençoar, ele vai o quê? Amaldiçoar. Então diga assim: a desonra atrai maldição. Príncipes e princesas. Porque quando Esaú e Jacó nasceram, eles nasceram debaixo da promessa de uma descendência, porque Deus havia falado para Sara: reis e rainhas sairão de dentro de você. Então eles já eram príncipes, já tinham sido escolhidos por Deus como príncipe. Irmãos, nós somos príncipes, nós somos princesas. Mas, se nós não tivermos mentes de príncipes e mente de princesa,
nós vamos ter na nossa vida princípio de desonra. E quando alguém desonra uma outra pessoa, ele desonra mentindo. O marido, quando mente para a mulher, ele está desonrando a mulher. A mulher, quando mente para o marido, ela está desonrando o marido. Os filhos, quando mentem para o pai, ele está desonrando os pais. Os pais, quando mentem para o filho, ele está desonrando o filho. A ovelha, quando mente para o seu líder, para o seu pastor, ele está desonrando. Irmãos, porque nós podemos mentir para qualquer um, mas nós não mentimos para Deus. E quando nós mentimos, nós estamos atraindo sobre nós o resultado da desonra, que é a maldição. Aonde nós formos, nós estaremos amaldiçoados, porque Deus não derrama a bênção dele em cima de mentira. Deus, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... E o que a mentira faz? A mentira amarra, a mentira prende, a mentira impede a pessoa de fluir financeiramente, de fluir emocionalmente, de fluir ministerialmente. Não existe meia verdade, meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. E nós escolhemos o caminho que nós queremos. Apesar de Jacó ter sido influenciado por sua mãe, ele poderia ter dito não. Porque nós nascemos com livre arbítrio. E se nós mentimos, se alguém nos manda mentir e nós mentimos, é porque nós queremos. A decisão é nossa. A escolha é nossa. Não adianta ter nome, não adianta ser príncipe e não se comportar como príncipe. Não adianta ser princesa e não se comportar como princesa. Porque príncipe tem direito às coisas do reino. Nós temos direito às coisas do reino. Nós temos direito às bênçãos sem medida. Nós temos direito ao Senhor nos colocar por cabeça. Nós temos direito que os céus se abram e o Senhor mande chuva sobre a nossa terra. Nós temos direito de sermos abençoados, prósperos. Nós somos conquistadores. Nós temos o melhor dessa terra. Mas tem hora que não acontece. Tem hora que as coisas estão amarradas. Porque nós ainda não nos libertamos do famoso jeitinho brasileiro de mentir, de querer jogar um pano e cobrir a verdade com a mentira. A mentira vai doer, a mentira às vezes não é boa de falar e nem boa de se ouvir. Não significa que você precisa ser indelicado, que você precisa ser ignorante, mas sempre fale a verdade, porque se você falar a verdade, você vai viver em liberdade. Amém? Se você falar a verdade, você vai viver em liberdade. A partir daquele momento, Jacó criou uma cadeia. Jacó, com a sua mentira, ele criou uma cadeia para a sua própria vida. Quando nós mentimos, nós criamos uma cadeia. Diga assim: palavras se tornam em cadeias. Cadeias. Elas vão tornando-se cadeias. Então, ele recebeu a bênção do pai. O pai abençoou, pensando que ele era Esaú. Mas, espiritualmente, ele se tornou um homem preso. Um príncipe preso. O que vale um príncipe preso? O que vale uma princesa presa? Príncipe é para reinar. Princesa é para reinar. Príncipe não é para estar preso. Príncipe e princesa é para ser livre. Se tem alguma área da sua vida que está presa, será que não é por causa das mentiras? A palavra do Senhor diz: deixai a mentira e falai a verdade. Amém?
E por causa disso, quando Esaú chegou, Esaú ficou irado e desejou matar Jacó. Rebeca chama Jacó e diz: vai embora, Jacó, foge para a casa do seu tio Labão. Olha o que a mentira faz. Tirou ele do seu lugar, tirou ele do meio da sua raiz, o tirou do meio da sua família. A mentira nos afasta da nossa família. A mentira separa casais. A mentira separa pais e filhos. A mentira separa esposo e esposa. Não pode haver mentira na sua vida. Se você quer se tornar uma pessoa com uma vida abundante em Cristo Jesus, você deve escolher ser uma pessoa transparente e verdadeira. Porque não há nada que o homem faça que permaneça encoberto. Uma hora ou outra, Deus permite que apareça. E aí vai ser pior. Jacó foi embora e ele foi se refugiar na casa de Labão. Quando ele chega na casa de Labão, ele olha para sua prima, Raquel, e ele se apaixona por ela. Aliás, ele a ama, porque paixão é diferente de amor. Ele a ama. E ele chama o seu tio e faz uma proposta para o seu tio. Irmãos, olha só como é que pode. Quem está conseguindo compreender? Ele acabou de receber uma palavra de bênção do pai dele, mas ele está está dentro de uma cadeia. Quem consegue compreender? Foi uma bênção conseguida de forma ilícita, errada. Nós não precisamos fazer nada errado para Deus nos abençoar ou para conquistar qualquer coisa aqui nessa terra. Se nós formos abençoados, aonde nós estivermos, nós vamos nos destacar. Porque a palavra do Senhor diz: haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Haverá diferença. Então há diferença entre aquele que serve em verdade, que serve em transparência, e daquele que mente. O que mente vive preso em cadeias. E ele não sabe, porque aonde ele vai, a cadeia vai com ele. A cadeia vai prendendo ele. Ele se movimenta, mas a cadeia é uma cadeia espiritual. É uma cadeia que vai segurando, que vai prendendo a vida dele. Olha o que acontece. Gênesis, capítulo 29. Versículo 18. Vamos esperar colocar para os irmãos lerem juntos. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a você do que a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo que muito a amava. Agora versículo 22, 23. Gênesis 29, versículo 22, 23. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e entrou a ela. Versículo 25. E aconteceu pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizestes isso? Não tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? Repita comigo assim: por que, pois, me enganastes? Quem entendeu o que aconteceu com Jacó? Quando ele chegou, ele viu Raquel. Você já viu aquele desenho animado que fica aqueles coraçãozinhos saindo do olho? Ele amou Raquel. Ele estava amando tanto Raquel que falou assim: tio Labão, eu vou trabalhar 7 anos para casar com Raquel. E para ele amava tanto aquela mulher que passou rápido. Mas depois de 7 anos, que eles prepararam a festa, eles prepararam o banquete, eles se alegraram,
E eu creio que a noiva, ela vinha com um véu que não dava para ver o rosto. E sabe, na lua de mel, na verdade, com quem ele tinha se casado? Com Leia, que era a irmã mais velha de Raquel. Por isso que ele repetiu, ele falou aqui no versículo 25. E aconteceu pela manhã, coloca novamente, 29, 25. E aconteceu pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizestes isso? Não tenho servido por Raquel, porque pois me enganastes. Por que é que Labão enganou Jacó? Porque ele estava dentro da cadeia da mentira. Quem engana vai ser enganado. Quem desonra vai ser desonrado. Todo princípio que você quebra, ele está te esperando lá na frente para quebrar você. E aí ele é príncipe em cadeias, princesas em cadeias. Os negócios não vão para frente, a vida espiritual não vai para frente, a vida emocional não vai para frente, a vida financeira não vai para frente, porque vive uma vida de mentira. Ele vive uma vida de mentira, ele não vive uma vida de verdade, é uma vida de mentira. Diz que não dá quando dá, diz que não pode quando pode. E isso que o Espírito que vai ministrando em cada coração, de acordo com o que ele acha que tem que ministrar, porque isso é muito pessoal. E aí ele falou assim: não, tio, eu quero Raquel, eu trabalho mais 7 anos por ela. Quantos anos ele trabalhou pela mulher que amava? 14 anos. 14 anos. Irmãos, o princípio da desonra faz a tua vida ficar paralisada. E o princípio da honra faz você crescer como um ramo frutífero plantado junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o muro. Os inimigos lançam sobre você flecha de amargura, mas você fica forte no poderoso de Jacó. E quanto mais você é perseguido, mais você cresce, porque você escolheu andar em honra. Quanto mais você é caluniado, mais você cresce, porque você está servindo a Deus. Você não vai estar preocupado com o que estão falando de você, porque você sabe quem você é em Deus. Então Deus te escolheu para crescer, para estender os seus ramos, para frutificar, para que, irmãos, não importa, você está plantado em Deus, então você vai crescer. Pastora, mas os dias são difíceis. Nos dias difíceis as pessoas verão Deus na tua vida. Nos dias difíceis, as pessoas verão que você, querido, é como uma árvore que mesmo no deserto, você tem folhas verdes. Porque você escolheu andar em honra. Porque a palavra do Senhor diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Mas Deus não desistiu de Jacó. Deus não desistiu de Jacó. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Amém? Deus, Ele não desiste do teu filho. Deus não desiste do teu esposo. Deus não desiste da esposa. Deus não desiste das almas. Deus não desiste. Nós desistimos. Nós às vezes falamos: não tem jeito. Esse homem nunca vai mudar. Essa mulher nunca vai mudar. Não tem jeito, não vai mais acontecer nada na minha vida. Deus, Ele está preparando um cenário para o milagre que Ele tem para fazer na sua vida. E Deus estava preparando um cenário de milagre para a vida de Jacó, porque Deus amava Jacó. Amém? E aí o que acontece? Acontece que depois que ele trabalha 14 anos para Labão, ele já tinha recebido o salário dele, que eram as 2 mulheres. Agora ele precisava sustentar as mulheres. E Labão o chama e fala assim: agora você vai trabalhar para mim, porque Deus tem me abençoado por causa de você. Porque ele era príncipe. Quem recebe que aonde você chegar, as pessoas serão abençoadas por causa de você?
As pessoas serão abençoadas por tua causa. Amém? Gênesis 30, versículo 27 e 28. Está escrito assim: Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que eu tu darei. Irmãos, isso aqui é tão forte. Você sabia que no dia que Jacó entrou na casa de Labão, Labão começou a prosperar? Mas Jacó só andava com o bolso seco? Quem está conseguindo entender? Aonde ele entrou, Labão era abençoado e prosperava. Mas se você chegasse para ele assim: Jacó, vamos ali na pizzaria pagar uma pizza para mim, ele falava: não tenho dinheiro. Você está entendendo, irmãos? Porque, como ele tinha o princípio da desonra na vida dele, e ele estava na cadeia da mentira, então ele tinha plantado engano, ele só vivia sendo enganado. A vida dele na casa do tio dele era ser enganado. E uma vez eu ministrei aqui, não sei se alguém lembra: sai da casa de Labão. Então Deus precisava fazer alguma coisa com ele, porque Labão estava crescendo, Labão estava sendo abençoado, mas ele não tinha nada. Todas as vezes que eles combinavam um salário, que o rebanho de Jacó ia crescendo, aí Labão ia lá e enganava ele. Até que teve uma hora que Deus começou a abençoar e prosperar ele, e ele realmente começou a ter um grande rebanho, mas ele precisava sair da cadeia. Olha, irmãos, e o Senhor manda um anjo para dizer a Jacó que torne a terra de seus pais, que volte. Quando nós cometemos algo errado, nós precisamos voltar ao lugar do nosso erro. Não é no sentido literal, porque talvez não dá, mas voltar, reviver aquele momento e confessar o nosso pecado. A palavra do Senhor diz: enquanto eu me calei, meus ossos se envelheceram. Então Deus queria que ele voltasse. Ele precisava voltar e resgatar quem ele era em Deus. Amém? Gênesis 31. Então, Gênesis 31, versículo 1 diz assim: então ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó, vocês podem ler comigo, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó: o Senhor diz assim: torna a terra do teu pai. Tem alguma coisa lá para você resolver. Se você tem alguém que você está com falta de perdão, irmão, que você não perdoou, você tem que perdoar.